Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal de 2024, do nosso vídeo de preparação para o Enem, tanto para o segundo ano, terceiro ano, primeiro ano do ensino médio. Quem quiser participar é só ver o vídeo. A ideia aqui é fazer um apanhado do Enem, daquilo que a gente não conseguir trabalhar em sala, porque a gente tem uma tarefa um pouco dura esse ano, que é justamente alinhar a surpresa que vai ser o Enem com a inclusão da nova base curricular, que tem novos conteúdos, como física nuclear, como física quântica, como cosmologia, coisas que não tinham no astrofísica, né? Coisas que não tinham no currículo anterior, que agora fazem parte do currículo, principalmente do quarto bimestre. Então, podem existir questões abordando esses assuntos, e nisso a gente vai tentar dar conta em aula. Só que o Enem ainda é uma grande dúvida e a gente não sabe direitinho se ele vai acompanhar as mudanças de currículo de maneira muito forte ou se ele vai manter a sua tradição. Por que eu digo manter a sua tradição? Porque eu fiz uma estatística que eu vou discutir com vocês aqui, dos últimos 10 anos de Enem, tá? Dos últimos 10 anos de assunto que apareceu. E os assuntos que mais têm aparecido no Enem nos últimos 10 anos, eles não deixam de estar presentes no currículo novo. A única questão é se os assuntos novos serão inseridos no Enem. Então, a gente tem um problema com a série histórica, porque a série histórica vai mostrar uma estatística pra gente, vai mostrar um peso de cada área pra gente, tá? Mas essa série histórica pode ser afetada pela inserção de alguns conteúdos. Você vai ver que os conteúdos que basicamente foram retirados da base curricular não aparecem direito, né, nesses anos aí de Enem. Então, a mudança não deve ser tão drástica, mas ainda assim devem haver mudanças. E eu quero, nesse vídeo daqui, discutir essa última década de Enem com vocês e quais foram os assuntos mais cobrados, quais foram os assuntos mais discutidos, e para isso eu fiz um apanhado só dos últimos 10 anos, tá? Eu pensei em estender para os últimos 20 anos, mas aí já entra em outro rolê, porque mudança de governo, muda a orientação do Enem, enfim. Eu acho que 10 anos é suficiente, se precisar a gente faz mais, né? Pretendo também resolver estas provas com vocês, né? Você deve estar vendo esse vídeo aqui no teu primeiro dia de aula, já vai estar, ou de repente você está vendo antes, se você... porque eu tô gravando em dezembro, né? Inclusive, desculpa o ruído aí de fundo do ventilador, mas tá quente demais aqui. Então, o que eu quero que você tenha em mente é que esse vídeo daqui é para explicar a distribuição de assuntos por ano do Enem e pelo total dos últimos 10 anos, para a gente ter um panorama maior do que vem acontecendo. Tranquilo? Então, eu separei... eu vou passar aqui para outra cena, que a minha cabeça vai aparecer ali pequenininha em cima, tá? Para você. Você vai estar vendo agora uma cabeça pequenininha. Deixa só eu botar a tela aqui do lado para saber o que está aparecendo para você. Tá aparecendo isso? Ah, tá certinho. Deixa eu ele ali. Bom, então você deve estar vendo aí uma tabela do Excel, tá? Que é basicamente o que eu separei para você de estatística, e eu quero que a gente comece conversando sobre essa parte colorida daqui da esquerda, tá? Eu inclusive vou indicar a você que esse vídeo ele é melhor visto numa tela maior, de repente sua televisão, que seja uma Smart TV aí, você consiga ver o YouTube, ou que seja não só uma Smart TV, mas de repente um tablet ou um telefone com a tela maior, para você poder ver as coisas que estão escritas aqui direitinho na tela, porque no celular de repente fica muito pequeno e eu não consigo aumentar tanto assim, tá? Eu posso até de repente dar uma aumentada aqui assim, mas a gente perde um patamar geral da coisa, tá? Então, a gente tradicionalmente divide a física no ensino médio e de modo geral em física 1, 2 e 3, tá? Em que certos conteúdos estão contidos dentro de física 1, 2 e 3. Então eu fiz essa grande separação aqui, tá? E depois a gente vai separando por assuntos, tá? Mas primeiro a gente tem o grande campo que a gente chama de física 1, que vai trabalhar os fundamentos da física,
né, que contém análise dimensional, vetores e gráficos, e esses fundamentos da física, eles vão estar presentes em quase todas as questões, né? Dificilmente você vai ter uma questão específica sobre isso. A gente até tem uma ou outra, mas dificilmente vai ser uma questão específica sobre isso. Vai ser mais uma questão que envolve isso de maneira tangencial, ou que você precisa usar esse conhecimento para poder chegar ao resultado de resolver essa questão que está posta para você, tá? Então, análise dimensional, vetores e leitura de gráficos são assuntos que você precisa manjar bem para todas as outras áreas, mas muito dificilmente vai cair uma questão só de gráfico, ou uma questão só de vetores ou análise dimensional. Já falando, né? Se você reparar aqui no ano de 2023 e 2022, a gente já tem 2 questões só dessas áreas, mas isso é uma raridade. Você vai ver que ao longo do tempo não apareceu de novo, né? Só lá apareceu lá em 2000 e... Quando é que apareceu de novo? Não, esse aqui é o total, né? Não apareceu de novo até 2014, né? Então, a segunda parte da Física 1 que a gente vai chamar é mecânica. E aí a mecânica é um assunto que é gigantescamente grande dentro das coisas que aparecem no Enem, né? Então, envolve cinemática, que é assunto do primeiro ano, envolve estática, trabalho e energia, que são assuntos do segundo ano, aqui na Fundação Osório, dinâmica, que a gente vê no primeiro ano, impulso, quantidade do movimento, que geralmente a gente vê no segundo ano, mas tá no final do primeiro ano, né? Então, gravitação, que a gente vê também no segundo ano, hidrostática, que a gente está vendo a gente viu no primeiro ano, as turmas de segundo ano, esse ano viram o conteúdo de hidrostática todo, viram o conteúdo de dinâmica todo, viram o conteúdo de cinemática, gráficos e vetores e análise dimensional todo, né? Então, no segundo ano aí, provavelmente você vai continuar com máquinas simples, plano inclinado, depois já vai pular aí para trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento, gravitação, e vai para os outros assuntos, tá? Então, isso daqui é o grande grupo que a gente chama de Física 1, tá? E a gente vai ver o peso desse grupo Física 1 lá atrás daqui a pouco, né? E vamos ver do que se trata esse grupo aqui, ó, Física 2. Física 2 ele vai tratar basicamente de 2 fenômenos pra gente, que é a física ondulatória e a termologia, tá? A física ondulatória, ela estuda ondas e fenômenos ondulatórios, ela estuda a acústica, que é o comportamento do som como onda, e a ótica, que é o comportamento da luz como onda também. A gente não trabalha a onda como partícula aqui na ondulatória, mas lá em física moderna a gente vai pincelar dualidade onda-partícula, a luz como partícula, vamos falar do fóton e coisas nesse sentido. A termologia, ela engloba também um assunto que não está aqui, que é a termometria. Mas por que não está aqui? Porque nos últimos 10 anos de Enem não caiu nenhuma questão de termometria. Quem gosta mais de termometria é o ERJ, né, que é basicamente mudanças de escalas termométricas, né, e construção de escalas termométricas arbitrárias, né? Mudar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, e admite-se que é uma coisa como se fosse um fundamentos, né? Você vê basicamente isso no fundamental. Então o Enem ele foca mais em calorimetria e termodinâmica, na parte de termologia, mas você precisa estar atento aos conceitos de termometria. Como, por exemplo, quando for trabalhar em termodinâmica, está trabalhando sempre em temperaturas absolutas, como Kelvin, né, como a Rankine, que são escalas absolutas, tá? E aí a gente vai para o grupo de Física 3, que envolve a eletricidade e o eletromagnetismo, que aqui nesse caso só tá o magnetismo porque ele trabalha com ímãs, mas ele não trabalha necessariamente com indução. Mas eu acho que tem uma outra questão de indução aqui, porque tem alguns assuntos que são misturados. Por exemplo, tem questão de eletricidade, que é misturada com eletromagnetismo. E a gente vai ver como eu marquei isso ali na tabelinha, para ficar mais fácil para você ver. Então a gente tem todos esses assuntos aqui em Física 3, magnetismo, eletrostática, eletrodinâmica, o conteúdo de eletrostática, que antes era gigantesco no conteúdo do ensino médio, ele foi drasticamente reduzido, e por ter sido drasticamente reduzido, acredito que as questões que vão aparecer ou possam aparecer de eletrostática não vão ser questões muito relevantes. Você vai ver também que, mesmo sendo um conteúdo com grande quantidade de apelo anterior, o Enem já não dava tanta atenção assim para a eletrostática. Talvez para carga elétrica e eletrização, que são assuntos que a gente vai trabalhar
no terceiro ano do ensino médio, tá? E os assuntos de eletrodinâmica, envolvendo potência elétrica, circuitos elétricos, que são assuntos que a gente vai trabalhar no terceiro ano. Então, são assuntos que estão englobados. Todos esses assuntos aqui, que são antigos do Enem, tá? Eles vão ser vão ou foram trabalhados com vocês aqui na Fundação Osório em algum dos anos do ensino médio, tá? A diferença é que a profundidade desses assuntos modificou com a base curricular nova, mas nada muito difícil não. Ah, Bruno, mas eu quero estudar para um concurso militar, eu quero fazer um militar. Eu falei assim, olha, se você quiser fazer um militar, a profundidade dos assuntos que você tem que trabalhar é maior do que a profundidade do Enem e maior do que a profundidade que a gente trabalha aqui na Fundação Osório, porque vale lembrar que nós somos uma escola técnica, que vocês têm menos carga horária das disciplinas comuns, que os nossos tempos têm menor tempo, né? Se você for comparar, sei lá, com CMRJ, ou com Pedro II, ou com os institutos federais, os tempos são de 50 minutos, e o ensino médio regular, ele tem mais tempos de física, de biologia, de química e tempos maiores, ou seja, então dá para você aprofundar mais dentro desses assuntos. Coisa que, para a gente, imagina, se eu for aprofundar em eletrodinâmica como vocês, como deveria no ensino regular, eu vou criar uma dificuldade, porque eu vou ter que acelerar os conceitos, vou trabalhar mal e porcamente os exercícios e não vou conseguir dar para você uma informação de qualidade que você vai poder usar no seu vestibular. Eu vou só fazer você tirar nota baixa na prova. Por quê? Porque aí eu fui lá, peguei pesadão em circuitos, fui lá, peguei pesadão em magnetismo, que são matérias do terceiro ano, e chega na prova, eu dou-lhe aquela chicotada dentro daquele trabalho que eu fiz com vocês dentro da sala de aula. Só que, como eu tenho menos tempo, eu tive menos tempo para trabalhar assuntos mais profundos e com mais dificuldade. Então, não faz muito sentido eu, por exemplo, numa avaliação, pegar pesadão em eletrodinâmica, como pega uma prova da SpaceX, como pega uma prova da EFON, tá? Porque esse não é o objetivo do ensino médio que a gente tem profissionalizante aqui na escola. Então, você tem que ter isso em mente. Se você está se preparando para um concurso que agora no terceiro ano, ou você está no segundo ano, no primeiro ano, já com isso na cabeça, de que você quer um outro... Ah, não, eu quero entrar para FON, eu quero entrar para SpaceX, eu quero entrar para AMAN, ou para AFA, eu quero entrar para a Escola Naval. Você vai ter que dar uma olhada por fora, tá? Eu até vou resolver as questões do Enem aqui e posso, se tiver um grupo interessado em número suficiente para resolver provas desses concursos militares, posso fazer aqui também ao longo do ano que vem. Mas o meu plano inicial é focar no Enem, porque é a maioria da galera, para onde a galera vai, né, quando não fica só com o técnico, tá? Dito isso, eu vou aqui voltar, vou diminuir aqui o zoom para a gente olhar para nossa tabela, e você vai reparar que tem algumas células que estão coloridas, e tem algumas células que têm um degradê, são 2 cores, 3 cores. O que são essas células em degradê? Essas células em degradê, elas indicam que tem assuntos repetidos, assuntos combinados, né? Então, por exemplo, essa célula daqui, de 2022, ela tem um amarelo e azul, certo? Por quê? Porque ela trabalha com o conceito de trabalho, energia e dinâmica, mas também trabalha com o conceito de vetores, tá? Então, eu vou ter dinâmica trabalhando com vetores e aqui vou ter, por exemplo, trabalho em energia, dinâmica trabalhando com impulso, quantidade de movimento. Então, só para a gente ver que eu posso ter questões que abordam mais de um assunto. Então, por exemplo, aqui é mais fácil, a calorimetria e eletrodinâmica. É uma questão simplesinha de efeito Joule, que a gente vai aprender aí, aqui não, no efeito Joule a gente vai aprender no terceiro ano, verdade, né? E que é uma questão que envolve calorimetria e eletrodinâmica, questão clássica, cai em tudo que é vestibular, e vamos ver efeito Joule, tá? Mas tá aqui, ó, envolve calorimetria, envolve termodinâmica, então tá com a mesma cor. Essa questão aqui, magnetismo, é porque isso só fala de magnetismo. Essa questão aqui, ótica, só fala de ótica. Essa aqui de gravitação, só fala de gravitação. Aqui, ó, cinemática, 2 de cinemática, só fala de cinemática. Quando tiver cores, é porque os assuntos naquela coluna são misturados. Tranquilo? Só pra gente entender aqui a disposição da nossa tabela.
Deixa eu diminuir só mais um pouquinho para ela caber toda, tá? E acho que eu diminui demais. Ó, agora eu quero que caiba com o ano, isso. Vai ter que ser assim mesmo, gente. Então, ó, eu quero olhar direto aqui pro final, tá? Porque, deixa eu diminuir assim, agora tá bom, para o que eu quero ver. Repara que esse bloco aqui, ó, mecânica, que é esse blocão aqui, ele tem, nos últimos 10 anos, 60 questões. Então você vai falar, nossa, então mecânica é o assunto principal do Enem, porque de todos os blocos, né, de fundamentos, mecânica, ondulatória, termologia, eletricidade, de todos os blocos, o que mais tem questões é o bloco de mecânica. Isso é verdade. Só que mecânica é dividido em muitos assuntos, certo? Se você olha, por exemplo, aqui movimento harmônico simples, você tem uma questão em 2014, certo? Se você olha gravitação, você tem uma questão nos últimos 10 anos. Se você olha, por exemplo, já impulso e quantidade de movimento, nos últimos 10 anos, você tem 5 questões. Você tem 5 questões. Se você olhar aqui agora, por exemplo, para cinemática, você tem, né, 18 questões de cinemática. Então, repare que dentro do bloco de mecânica, tá, cinemática ganha muito mais atenção do que a maior parte dos outros assuntos. Depois eu venho aqui para trabalho e energia, que tem 15 questões, mas você repara que são, às vezes, questões misturadas com outros assuntos, né? Misturadas aqui com questões temáticas, que são tópicos que não estão dentro de um tópico específico, né? Mas, de repente, conhecimentos gerais, mas que tem a ver, por exemplo, aqui com termologia, tá? Mas repara que dentro do bloco de mecânica, os assuntos mais relevantes são cinemática e trabalho e energia, com 15 questões, que estão ocupando, né, a relevância de terceiro e quarto lugar. Aí você pergunta qual é o primeiro lugar de assuntos que caem no Enem. Aí, ó, o primeiro lugar, gente, é ondas e fenômenos ondulatórios. Que, ó, tá lá dentro do bloco de ondulatório com 41 questões, né? Ou seja, o segundo bloco em relevância, mas em assuntos específicos de ondas e fenômenos ondulatórios, eu tenho um total de, nos últimos 10 anos, 25 questões. É quase 2,5 questões por prova, né? Então, isso daqui está empatado em primeiro lugar com aqui, ó, o nosso terceiro bloco em relevância, que é o bloco de eletricidade e magnetismo, lá com eletrodinâmica, também com 25 questões de eletrodinâmica, que são circuitos. Então, o que você vai esperar dessa prova? Ah, mas eu vou estudar mais mecânica, porque mecânica cai mais, porque, ó, 60 questões nos últimos 10 anos, enquanto que física 3, né, com eletricidade e magnetismo, já tem 38, é quase metade, mas espera lá. O assunto mais falado de mecânica é cinemática, com 18 questões, enquanto que o assunto mais falado de física 3, né, do bloco de eletricidade e magnetismo, tem 25 questões. Então, na hora de você se organizar para estudar, é importante você entender justamente que, muito embora os blocos tenham valores diferentes por bloco, mas esse daqui, ó, esse bloco de eletricidade, você vai olhar basicamente para a eletrodinâmica com muito carinho. Você vai olhar para a parte de ondas e fenômenos ondulatórios com muito carinho. Aí depois você vai para lá, ó, para a parte de calorimetria, que é o segundo assunto mais falado nos últimos 10 anos de Enem, com 20 questões na prova, ou seja, 2 questões por prova em média. E se a gente for pegar aqui, ó, 2, 3, aqui esse ano não teve nenhuma, 2, basicamente, né, tirando esse ano e esse ano que foram 3, compensam esse daqui que não teve nenhuma, mas 2 questões de calorimetria por prova. É um assunto que vai cair na sua prova, muito provavelmente. Então esse é um assunto que você quer estudar, que você quer saber, que você quer entender. Calorimetria é o seu assunto, beleza? Se você for olhar lá para ondulatória, você tem 2,5 questões por ano. Ó. Olha aqui, em 2022 não tivemos nenhuma, mas ó, 2023 teve 4, 2017 teve 4, 2016 teve 4, 2014 teve 3, tá? Ah, mas nos últimos anos não teve. Claro que teve. A última prova desse ano, 2023,
foram 4 questões de ondas e fenômenos ondulatórios, enquanto que ano passado não teve nenhum. Ah, Bruno, não tô entendendo, por que tem esse vermelho aí? Esse vermelho daqui, gente, são os Enems a partir da pandemia, tá? Só pra gente entender se houve uma mudança de dinâmica de distribuição de questões durante a pandemia, tá? Nesses 4 anos, eu vejo que não mudou muita coisa. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, estática, que vai envolver equilíbrio de ponto material, equilíbrio de corpos extensos. Nos 4 anos de pandemia, pós-pandemia, você teve uma questão, mas nos 4 anos antes de pandemia, você teve 3 questões. Não foi uma mudança tão drástica assim, tá? E o assunto está lá, em 9º lugar. Então vamos ver aqui, lugar por lugar, que assunto que você tem que dar mais atenção na hora de fazer o seu estudo, na hora de fazer o seu planejamento de estudos. Inclusive, se você tiver afim, você me procura na hora do recreio, num tempo vago, que a gente pode fazer um plano de estudos para você fazer ao longo do ano, levando em consideração os seus tempos livres, os seus horários livres, caso você não esteja fazendo cursinho ou coisa assim. A gente senta e marca dentro das suas possibilidades uns horários para você estudar as disciplinas que você precisa, não só física, mas as outras disciplinas também. Eu fiz isso muito antes da pandemia, eu voltei ano passado, aliás, voltei esse ano, 2023, mas não fiz plano de estudo. Também não foi uma coisa que os alunos solicitaram, mas se vocês quiserem, eu volto a fazer plano de estudo com vocês, que é planejamento, é planejar os horários de vocês, para como que vocês vão equilibrar aí de acordo com as suas necessidades, levando em consideração as provas que vocês têm que fazer na escola e o tanto que você tem que estudar para o concurso que você quer passar. Vale lembrar, focando no Enem, vamos resolver todas essas provas aqui, ó, 2023, 2022, 2021, 20, 19, até 2014, todas as provas. Eu vou separar cada vídeo em 2 para não ficar muito grande, né? Que a prova do Enem ela tem entre 16 e 13 questões de física, né? E aí, às vezes tem mais de química, mais de biologia, ou menos de química, menos de biologia, mas eu vou separar as provas em 2 vídeos, para não ficar um vídeo muito grande. Vou fazer metade de uma prova, em 2023, vou começar de trás para frente, tá? Por que eu vou começar de trás para frente? Para os assuntos que estão mais frescos estarem aqui, e em cada assunto eu vou fazer um resumo, eu não vou fazer só a questão, vou fazer um resumo do assunto. Ah, mas eu nunca vi esse assunto, mas vai estar ali um resuminho, porque quando você vê esse assunto e for voltar a estudar, vai estar no vídeo. E eu vou tentar indicar nos outros vídeos, por exemplo, se eu já fiz um resumo de eletrodinâmica aqui em 2023. Quando eu for fazer a prova de 2022, eu vou referenciar o resumo que eu fiz na prova de 2023, que eu não vou falar 2 vezes do mesmo assunto. Não faz sentido, senão a gente perde muito tempo na hora de gravar os vídeos. Então, eu vou estar sempre referenciando um vídeo, né? Pra você, eu falo, ó, tá na parte 1 lá do vídeo de 2023, dá uma olhada lá. De repente eu coloco a minutagem, falo, minuto tal, mais ou menos, tá lá o resumo de eletrodinâmica. Porque, ó, 2022 tem 4 questões, mas eu vou resolver 2023 primeiro, então o resumo vai vir aqui. Quando você for fazer 2024 ou 2022, você já vai olhar para o resumo que está aqui, que vai ser um resumo meio que como se estivesse dando matéria nova mesmo, tá? É como se fosse... A ideia é fazer um pré-veste aqui nesse canal, né? Fazer um pré-vestezinho dentro das nossas possibilidades, tá? Dentro do tempo que eu tiver disponível com vocês e do tempo que vocês estiverem disponíveis para assistir os vídeos. Mas vamos olhar aqui para o que estudar com mais afinco, tá? Ó, primeiro assunto empatado é eletrodinâmica, e aí você vai focar em potência elétrica, circuitos elétricos e efeitos Joule. Depois você vai para ondas e fenômenos ondulatórios, né? E aí você vai para a equação fundamental da onda, que é o V igual a lambda F, e para os fenômenos ondulatórios, ressonância, efeito Doppler, refração, reflexão, que vocês vão tratar no 2º ano. É bom estudar e saber, e assim, o bom dessas questões é porque não são questões que envolvem contas muito pesadas, por exemplo, circuitos já envolvem contas um pouquinho mais pesadas, mas fenômenos ondulatórios basicamente não tem conta. Aliás, fenômenos ondulatórios não tem conta nenhuma, é basicamente conceito de física. Então, se você entender o conceito, você consegue fazer. Não precisa decorar a fórmula, por exemplo. Nas minhas provas, você vai ver, não tem fórmula, né? Eu não peço para você decorar a fórmula para fazer as minhas provas. Até porque minha prova não é concurso. Se você quiser decorar a fórmula para fazer concurso, você vai ter que decorar a fórmula, tá? Mas assuntos como fenômenos ondulatórios não precisam de fórmulas decoradas, tá? E ao ponto que a gente for trabalhando esses assuntos, eu vou dar alguns macetinhos, algumas formulinhas básicas que são fáceis de você memorizar para você resolver os assuntos, mas ó, eletrodinâmica, que é circuitos, potência elétrica, e
ondas e fenômenos ondulatórios é o assunto que, na minha opinião, você tem que dar, tipo assim, tem que ser sua prioridade para estudar na hora do Enem. Em segundo lugar, lá, calorimetria, troca de calor, né, derretimento de mudança de fase, mudança de temperatura, recebeu calor, deu calor, enfim, toda a parte de calorimetria que você aprendeu lá, calor sensível, calor latente, fluxo de calor, capacidade térmica, todos esses assuntos associados à calorimetria, lá em segundo lugar. E bom porque esse assunto de calorimetria ele vai estar sempre bem associado com questões de termodinâmica. Eles gostam muito de combinar circuito elétrico com calorimetria, com um assunto chamado efeito Joule, né? Que é o mesmo efeito lá de aquecimento do chuveiro elétrico, que você usa a eletricidade para aquecer água, né? Para você aquecer um determinado corpo de matéria. Em terceiro lugar, empatado, não está sozinho, ó, está lá cinemática, boa e velha cinemática, mas eles estão mais aqui focados em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre e lançamento vertical e horizontal. Dificilmente cai uma questão de lançamento oblíquo em que você precisa fazer muita conta. Geralmente é um negócio mais conceitual, tá? Mas cinemática foca bastante em movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Mas tem também aqui umas questões de movimento circular, que ainda está dentro de cinemática, mas cinemática do movimento circular. Tem aqui dentro, tá? Com menos peso do que, por exemplo, velocidade média, com menos peso do que função horária da posição, mas tem aí, quando você for dar uma olhada em cinemática do movimento circular. Em quarto lugar, também sozinho, isolado em quarto lugar, você tem os conceitos de trabalho e energia, que são importantes, inclusive associando aqui ao segundo assunto de calorimetria, porque calor é energia, acaba sendo energia em trânsito. Então, quarto lugar, na sua lista de prioridade de estudo em física, você vai colocar o seu assunto de trabalho e energia. Em quinto lugar, ótica, tá? Cai bastante ótica, cai câmara escura, cai ótica da visão, cai raios particulares, algumas vezes formações de imagens, tá? Mas muito em nível de conceito. Cai muito em nível de conceito. Quando cai em questões de refração, por exemplo, são questões que você vai ter que fazer conta, tá? Mas essas são em menor número. As questões em maior número são questões de conceito. Então, entender ótica em conceito em quinto lugar. Lá em sexto lugar está o assunto de magnetismo, focado em ímãs e indução magnética, né? Que é a produção de corrente elétrica a partir da variação do fluxo magnético. Mas mais ímãs do que indução magnética, tá? Quem fizer a eletiva no terceiro ano de energias renováveis vai estar atento que a gente vai falar desse assunto, a gente vai citar esse assunto, né? Muito embora a gente vá falar dele em física na aula de física, mas a gente vai citar bastante na eletiva o assunto de indução magnética, nas duas eletivas do segundo e terceiro ano, tá? Mas tá aqui em sexto lugar. Em sétimo lugar está lá dinâmica, né? Você não esperava que leis de Newton estivessem tão atrás assim do assunto, mas tá, ó, em sétimo lugar. Tem muitos assuntos que o Enem aborda com mais importância do que leis de Newton, mas está lá em sétimo lugar. Em oitavo lugar está hidrostática. Essa geralmente com o princípio de Arquimedes, com o conceito de densidade, com o conceito de pressão de coluna d'água usando o teorema de Stevin, você chama como você quiser. Empatado em nono com 5 questões, ou seja, meia questão por prova nos últimos 10 anos, você tem o assunto de termodinâmica, o assunto de impulso e quantidade de movimento e de estática, tá? Estática, já falei, quando você for falar de equilíbrio do ponto material, quando você for falar de alavancas, quando você for falar de equilíbrio de corpos extensos, centro de massa, isso tudo está dentro de estática. E aí aqui, em impulso e quantidade de movimento, você vai estudar o teorema do impulso, você vai estudar essa grandeza conservável, que é a quantidade de movimento, junto com a energia, que também é uma grandeza conservável. São duas grandezas muito importantes, que é a quantidade de movimento e a energia, que são as grandezas conserváveis que você estuda dentro de
Não, mas você também aqui, você tem outra grandeza conservável, que é o campo magnético, você tem grandeza conservável, que é a quantidade de carga, né? E para física, as grandezas conserváveis são sempre muito importantes, tá? Mas em nono você tem empatado lá por quantidade de movimento e talvez colisões, tá? Uma colisão inelástica, de vez em quando aparece. Mas, em nono lugar, termodinâmica. Termodinâmica aí vai falar do estudo dos gases, vai falar não só da lei da equação de Clapeyron, que você também vê em química, ou pelo menos via em química, né, no currículo novo. Eu não olhei a parte de química totalmente para saber se ainda cai, mas antigamente você via em física, via em química, agora você vai ver em física e vai vir em física agora no segundo ano do ensino médio, ou viu no segundo ano do ensino médio, ou vai ver aqui no pré-veste, porque eu vou fazer revisão desse assunto. Lei geral dos gases, equação de Clapeyron, transformações gasosas, gráfico PV. Gráfico PV é importante, olhar para o gráfico PV, e aí lembra lá dos fundamentos que eu falei para vocês, ó. Ler gráfico é importante, principalmente para esse assunto aqui de termodinâmica, para ler uma leiturinha de gráfico PV, tá? Em 10º lugar, aqui eu tenho 3 caras empatados, tá? Que são os tópicos temáticos, né? Que são tópicos que não envolvem um assunto necessariamente, não está dentro de mecânica, ou não está dentro de eletricidade, ou não está dentro de ondulatória. É uma coisa meio que... Eu não gosto de falar lógica, porque nem sempre é lógico, mas é meio que assuntos gerais que envolvem física e que não estão dentro de uma matéria necessariamente. Então eu não daria muita atenção, tá? Eletrostática, 3 questões dos últimos 10 anos, eu não daria nenhuma atenção. Ou se desse, fosse só para saber o que é, né? Conservação de carga elétrica e uma força elétrica, um conceito bem simples, porque muito dificilmente isso aqui vai aparecer numa prova para você, tá? 3 questões ao longo de 10 anos, tá? Então, e o outro assunto que é acústica, tá? Eu relutei em criar esse acústica aqui, por quê? Porque ótica é um assunto bem separado de ondas e fenômenos ondulatórios. Mas acústica é um assunto que, se você sabe bem ondas e fenômenos ondulatórios, acústica é bem tranquilo de entender. Então eu colocaria essas 3 questões aqui meio que no mesmo balaio de ondas e fenômenos ondulatórios, tá? E aí esse grupo aqui ficaria o grupo de maior relevância, tá? Então, que acústica você acaba, que é o estudo do som como onda sonora, né? Mas você acaba usando muitas ferramentas dos dois, como efeito Doppler, reflexão, refração, equação fundamental da onda, tá? Então, o que você vai adicionar em acústica são, sei lá, cordas vibrantes, tubos sonoros, eco e reverberação. Então, olhar para a acústica é olhar para o funcionamento das ondas e fenômenos ondulatórios, mais aplicada para ondas do som. Ótica você já tem, muito embora seja onda também, e os fenômenos ondulatórios da reflexão, da refração sejam bem estudados e bem aparecidos na prova lá. Tem equações próprias, tem estudos próprios, e tem uma matemática, tem mais uma matemáticazinha, uma trigonometria, uma necessidade de conhecimento de matemática de triângulos retângulos, né, de semelhança de triângulos, coisa que acústica e fenômenos ondulatórios não tem. Tá? Então eu colocaria até esses dois aqui no mesmo balaio, mas depois do 10º assunto, eu tenho aqui movimento harmônico simples, que isso daqui eu nem olharia. Não faz parte nem do currículo novo, não está no currículo novo, tá? Então, muito improvável que apareça, se não impossível, quase impossível. Eu pago, não vou pagar porque são muitos alunos, né? Mas assim, eu pinto meu cabelo de azul se cair uma questão de movimento harmônico simples no Enem 2024, tá? Vou para FO com cabelo azul, tá? E outro assunto que cai muito pouquinho, tá? Muito pouquinho, é gravitação. E aí falando de leis de Kepler, gravitação universal. Então eu não me colocaria, me debruçaria sobre esses 2 assuntos, tá? Porque eu quero que você veja no final que o assunto mecânica, muito embora seja muito grande, ele tem 2 assuntos principais para você olhar, que é cinemática e trabalho e energia, tá? Enquanto o bloco de ondulatória, você tem os 3 assuntos bem relevantes. Esse aqui só tem 3 questões, né? Mas as 3 questões, elas estão embaralhadas aqui com ondas e fenômenos ondulatórios. E lá, calorimetria, e depois
Nesse bloco aqui, magnetismo e eletrodinâmica. Tranquilo? Então, esse foi o nosso resuminho do Enem dos últimos 10 anos, dos assuntos que caem nos últimos 10 anos. Eu vou disponibilizar essa tabelinha para você poder colocar aí no salvar aí para você, se você quiser consultar, né? Vai estar aqui no link da descrição do vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de revisão dos últimos 10 anos pro Enem. No próximo vídeo a gente vai discutir a teoria de resposta ao item, que é como o Enem se estrutura em relação à pontuação das questões que você recebe. Falou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.